Nesta semana em Agatha você verá Inês sendo abandonada pelos seus comparsas e fingindo ser namorada da vítima, que foi agredida. O rapaz que ainda está consciente denuncia a mulher, que vai presa. E mais. Tendo um surto de lucidez, Perla reconhece que está tomando conta de uma boneca e grita que roubaram sua filha que se chama Renata. E não para por aí. Augusto explode e revela que o dinheiro e o luxo que os filhos têm foi fruto do roubo que armou contra o pai de Esmeralda. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei. E para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Depois da briga com a mãe, Paulo está saindo de casa para encontrar Mônica, quando Lorena tenta emendar o que fez. Porém, o tiro sai pela culatra, de novo, e ele diz que se tiver que renunciar à família para ficar com Esmeralda, não vai pensar duas vezes. Logo que sai de casa, a cabeça do querido se enche de perguntas e dúvidas, admitindo que está muito inseguro e não sabe o que fazer, mas consegue ver a moça, que está abraçada a Silencioso no jardim da sua mansão. Esmeralda enfrenta Fernando e diz que às vezes ela não acredita que seja sua intenção ajudá-la a reconquistar Paulo, mas acha que ele a está usando para atingir a seus pais, forçando sua vingança. Mas Silencioso repete que está fazendo de tudo para que o rapaz realmente volte para ela. Esmeralda diz que não quer continuar com o jogo. Ele insiste, mas ela não muda de ideia e diz que não quer causar nenhum tipo de sofrimento ao rapaz. Rapaz este que tem a mente poluída e acha que a moça é mesmo uma qualquer. Mônica liga para o noivo, porém ele não atende. A moça resolve falar com a tia, que adverte a moça que este não é um bom momento para falar com o rapaz. A mulher conta que o filho encontrou Esmeralda e ficou confuso, por isso quer terminar o noivado. Lorena avisa que ela não deve abrir mão do rapaz e jura que vai guiá-la neste momento difícil, afirmando que a moça vai se casar com Paulo ou ela não se chama Lorena Martinez Negrete. O bobalhão volta para casa, chorando por coisas que está imaginando, e se atira direto nas garras da megera. Esmeralda conta a Silencioso que Paulo jurou terminar seu noivado com Mônica, mas ela tem certeza que isto nunca vai acontecer. Fernando manda ela ficar tranquila, pois este casamento nunca vai acontecer. Neste meio tempo, no lixão, Rita está tentando manipular Perla, para que ela se lembre de quem realmente é, dizendo que ela já está velha e que pode partir deste mundo de uma hora para outra. A velha então resolve contar que foi ver Fernando para dizer que ela é Branca, a esposa dele. Porém, a mulher afirma que tem certeza de que ele vai voltar, e Perla precisa estar bem e se religar à realidade. Rita conta para Perla que, há muitos anos, roubaram sua filha e por isso ficou louca. Mas pode garantir que a moça está viva e revela que a filha dela é Esmeralda. Do outro lado do lixão, Garibaldo está enfrentando uma saia justa. É que o patrão dele descobriu que o rapaz está fazendo serviço por fora. O rapaz diz que está dentro, e o homem avisa que os traidores dele estão todos mortos. Neste meio tempo, Rita continua contando a Perla toda a sua história, e revela que o nome verdadeiro de Esmeralda é Renata. Neste exato momento, Gata chega, e a velha conta que estava justamente falando dela. Do nada, Perla se levanta totalmente consciente, e diz a Esmeralda em alto e bom som que ela está linda e é sua filha. A moça acha que a mulher está delirando, porém, Perla implora para que a moça a leve com ela. Porém, Gata acha que a pobre está fora da realidade, e não acredita na mulher. Mal a garota sai, Rita avisa Perla que ela somente conseguirá dizer a verdade a Esmeralda se estiver curada. Na mansão dos Martinez Negrete, Paulo agora está viajando na história de Romeu e Julieta, e acha que Esmeralda e ele tiveram uma história parecida. Para variar, Mariano vai atazanar a paciência do irmão. Com ar de bom moço, ele quer saber se Paulo está mais calmo. O rapaz continua filosofando e diz que está cheio de dúvidas, pois quando a vê, sabe que está louco por ela, mas quando dá as costas ela cai nos braços do vizinho. Mariano bota mais lenha na fogueira e diz que a moça vai acabar com a vida do irmão. Mas Paulo não consegue esquecer a moça e se recorda de alguns momentos que os dois desfrutaram juntos. Do outro lado da mansão, Mariano também se corrói em suas dúvidas e acha que a melhor solução é contar tudo, só que não. Ele acaba afirmando que Gata enfeitiçou os 3 homens e amaldiçoa a garota. No dia seguinte, Paulo vai dar seu costumeiro passeio na sacada do quarto dele, para tentar ver Esmeralda. Ele acha que está sendo torturado pela moça e resolve ligar. Mercedes atende e o rapaz pede que ela chame Esmeralda, se identificando como Paulo. A moça resolve atender a chamada e ele diz que gostaria de se justificar. Ele tenta explicar que não terminou com Mônica, mas a moça diz que já sabia disso, pois ele tem mania de prometer e não cumprir.
O homem diz que a ama profundamente, mas Esmeralda responde que não acredita nele. Neste meio tempo, Jacira entra no quarto levando os filhos da moça. Paulo escuta o choro dos bebês e não entende nada. O rapaz pergunta quantos filhos ela tem. Ela responde que 2 e o rapaz fica furioso. Do outro lado da linha, ele acha que as crianças são filhas de Silencioso e diz a gata que os despreza e os detesta. No lixão, Rita conversa consigo mesma e acha que está ficando louca. Agora ela acredita que não deve mais contar nada para Silencioso. Esmeralda manda Paulo tomar cuidado com o que vai falar e avisa que a vida dele inteira não será suficiente para pagar pelo pecado tão grave que acabou de cometer. Quase chorando, Bonitinho se justifica dizendo que sente ciúmes de tudo que rodeia a moça. Mas quando vai falar das crianças, Gata perde a linha e grita: "Estas crianças são meus filhos, e eu sou tudo o que elas têm, porque um desalmado, sem moral e sem princípios, me engravidou e me abandonou, e nunca se preocupou com eles. Mas o que ele não sabe é que sou mulher suficiente para seguir em frente com meus filhos. Então escute bem, Paulo, são meus filhos, e agora você vai ter que se desculpar, mas não comigo, e sim, com eles. Adeus." Assim que desliga o telefone, Esmeralda conta a Jacira que Paulo acabou de desprezar os próprios filhos, e isto ela nunca vai perdoar. Neste meio tempo, Paulo está saindo correndo de casa quando encontra Mariano, que cá entre nós parece barata, tá em tudo que é lugar. O rapaz conta ao irmão que, por bobeira, acabou de perder Esmeralda. Mariano não entende nada, pois o rapaz acabou de jurar que nunca mais ia ver a moça. Paulo se justifica e diz que está enfeitiçado. Mariano concorda, mas avisa que ele só vai ganhar o desprezo de Esmeralda, pois as mulheres não gostam dos fracotes. E o Bonitinho responde: "Mas Mariano, é que perto dela eu não tenho personalidade. Eu preciso falar com ela, senão vou acabar ficando louco." Mariano pergunta o que o rapaz fez e ele explica que ofendeu os filhos de Esmeralda, mas acrescenta: "Ela não perdeu tempo, Mariano. Eu queria que estas crianças fossem meus filhos, mas só Deus sabe quem é o pai." Paulo diz ainda que a moça revelou que foi abandonada pelo pai das crianças e que precisa pedir perdão a ela, pois quer ser para os bebês, os pais que eles não têm. Mariano se irrita e chacoalha o irmão, o chamando de burro, e manda o rapaz acabar de uma vez com isso ou vai acabar maluco. Na casa de Silencioso, Esmeralda diz a Mercedes que não quer mais continuar com o jogo e a mulher a aconselha que fale a verdade para Fernando. A moça diz que achava tudo muito perigoso e que tinha quase certeza que estava fazendo tudo errado. Mercedes insiste e diz que ela deveria acabar com tudo. Na casa ao lado, Paulo continua gritando que ama Esmeralda e avisa que não pode continuar vivendo esta agonia. Mariano diz ao irmão que sente muita pena dele, mas Paulo está disposto a deixar tudo para trás e viver seu grande amor. Mariano argumenta. Os dois brigam, e o irmão mais velho chama o caçula de covarde. Na casa ao lado, Damian repete as mesmas palavras que Silencioso, tentando convencer Esmeralda a continuar com o plano de vingança. Mercedes se mete e tenta explicar que tudo aquilo está muito pesado para a moça, mas o rapaz diz para ela não se meter. Esmeralda deixa claro que não vai mais sair com Paulo e afirma que ele pode se casar se quiser. Damian diz que vai contar a Silencioso, mas a moça diz que vai falar com Paulo e explicar que o ama muito, mas não está mais disposta a suportar todas as humilhações pelas quais tem passado. Mercedes briga com o filho e avisa que está indo embora daquela casa imediatamente. Do outro lado da cidade, Paulo está tentando arrumar um emprego, sem sucesso. Porém, o rapaz está disposto a encontrar trabalho para oferecer a Esmeralda a vida que ela merece. Na mansão, Lorena toma chá com a mãe de Mônica. A mulher pergunta, sem nenhuma cerimônia, que ouviu dizer que a família está tendo problemas e seu marido quer ter certeza da estabilidade de Augusto, antes de dar prosseguimento no matrimônio de Mônica e Paulo. Lorena explica que tudo não passa de uma vingança barata de um ex-presidiário que não vai dar em nada e muda de assunto, dizendo que o casal se ama desde criancinha. A mãe da noiva faz questão de deixar claro que sabe que somente a filha ama Paulo desde novinha, mas a megera desconversa e finge que não ouviu a alfinetada e continua insistindo em adiantar a data do casamento. Damian, por sua vez, comunica ao patrão que sua mãe está indo embora, e ele terá que acompanhá-la. O rapaz explica que a mulher não quer ficar nem mais um dia ali se a verdade não for dita a Esmeralda. O homem avisa que não vai aceitar a demissão da mulher e vai conversar com ela. Porém, Mercedes diz que ele não tem o direito de fazer o que está fazendo com Esmeralda, pois a moça está sofrendo muito. Vendo que não consegue convencer a mulher de jeito nenhum, Fernando revela que Esmeralda é sua filha.
Mercedes entende então por que o patrão está fazendo tudo aquilo, porém não entende por que ele não conta a verdade para Esmeralda. A moça chega neste exato momento e escuta a conversa. Ela quer saber de que verdade e de que filha os dois estão falando. Do outro lado da cidade, Virgínia fica sabendo que seu pai está sendo acusado de mandar um homem inocente para a cadeia e que também o roubou. Carlos percebe que a moça ficou muito nervosa e tenta acalmá-la. Porém, ela revela que tanto seu pai quanto sua mãe preferem a morte a enfrentar um escândalo. Na cozinha da casa dos Cruz, Silencioso inventa uma desculpa e enrola Esmeralda, mas não conta a verdade. Porém, ela diz que acha que chegou o momento de ir embora daquela casa. Enquanto isso, Mariano chega em casa com um jornal na mão e vai direto encarar seu pai. Mercedes diz a Esmeralda que conversou melhor com o patrão e mudou de ideia, pois agora acha que elas devem permanecer ali. Fernando aproveita para perguntar se ela soube algo do pai de seus filhos, e a gata responde que se o rapaz não pedir perdão sobre o que disse das crianças, é melhor esquecer que ela existe. Mariano resolve quebrar o gelo e pergunta ao pai se ele está com problemas. Augusto responde que não, e o rapaz mostra o jornal. O advogado garante que é só fofoca, mas Mariano revela que tem notado que o velho anda muito nervoso. O rapaz insiste e diz que está oferecendo sua ajuda. Porém, o velho o subestima e repete que não é nada sério. Mas Mariano não aceita que a imagem do pai seja difamada daquela maneira e se oferece para defendê-lo daquela calúnia. Augusto, irritado, diz que Mariano não tem condições de ajudá-lo, pois é um inútil, e afirma que não precisa da ajuda de ninguém. O homem manda o rapaz ir embora e o proíbe de se meter novamente em seus assuntos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Virgínia continua chorando as pitangas no ombro de Carlos. O rapaz continua tentando consolar a garota até que finalmente consegue fazê-la rir. De repente, o italiano fajuto, que está voltando das compras com seu funcionário, vê Carlos com Virgínia e se dá conta que ele pode dar o endereço de onde está a gata. Neste meio tempo, Mariano marca um encontro com Paulo e diz ao irmão que o pai está em apuros muito sérios e diz que Augusto está com muito medo do protetor de Esmeralda. Paulo se irrita e diz que não importa o que tentarem fazer, ama a moça e vai lutar por ela. O verão está chegando. Você está aí cansada de se sentir insegura por causa do seu peso? A transformação do seu corpo pode estar a um clique de distância. Clique no link da descrição e saiba mais. Mariano conta a Paulo que o pai está em apuros muito sérios e que Augusto está com muito medo do protetor de Esmeralda, pois ele está processando o velho. Paulo se irrita e diz que não vai se afastar nem esquecer Esmeralda, não importa o que tentarem fazer, pois ama a moça e vai lutar por ela. Mariano resolve contar que foi Augusto quem mandou o vizinho para a cadeia no passado e que ele cumpriu uma pena de 30 anos, por assassinato. Por isso, o homem odeia a família e está disposto a acabar com Augusto. Paulo sugere processar o sujeito por difamação, mas Mariano explica que só existe uma solução: o casamento do irmão com a Mônica. O rapaz diz que não vai se sacrificar, porém o irmão grita e diz que, se ele não fizer isso, o pai vai acabar na cadeia, e diz: você precisa começar a ver Esmeralda e o seu protetor como nossos inimigos, e casar logo com a Mônica. Vai fazer isto, ou vai ser o primeiro a virar as costas para o nosso pai? Enquanto isso, Mônica diz aos pais que ama o noivo e não quer cancelar o casamento. Porém, o pai da moça confirma que os rumores sobre Augusto são verdade, e diz que está tratando de salvar a pele da filha, pois se ela estiver casada com Paulo e os Martinez Negrete caírem, ela cai junto. Só que a moça está decidida e diz que a única forma de acabar com o compromisso é se Paulo resolver terminar. De outra forma, podem esquecer, pois ela está disposta a ir adiante com a relação. E depois de ficar horas tentando fazer a cabeça do irmão contra a Esmeralda, para liberar o caminho para ele, Mariano, que já está em casa, tem uma crise de consciência e retruca com seus botões. Sou mesmo um cara sem perdão, sem valores e sem dignidade. Me desculpe, irmão, por estar te jogando nos braços da mulher com quem nunca vai encontrar o valor verdadeiro e com quem você vai ser infeliz pelo resto de sua vida. 1000 perdões, mas eu também amo a Esmeralda tanto ou mais que você. E no outro dia, logo cedo, Jacira está chegando na mansão depois das compras e leva um jornal para Esmeralda, com a notícia sobre o casamento de Paulo e Mônica. Esmeralda começa a chorar, muito triste com a notícia, e acaba desmaiando. Na casa ao lado, Paulo diz ao irmão que ele tem razão, e não vai mais procurar Esmeralda e vai se casar em alguns dias. O rapaz diz também que depois do casamento, vai para bem longe. Neste meio tempo, já consciente, Esmeralda conversa com Jacira sobre a situação e diz que a culpa é toda sua por Paulo estar se casando.
A moça resolve conversar com Silencioso para saber o que deve fazer para recuperar seu amor. E Jacira decide procurar o rapaz em sua casa e dizer umas boas verdades. Esmeralda vai conversar com Silencioso e descobre que Paulo está agindo por pressão da família, pois Augusto precisa de todo o apoio possível para não cair em desgraça, em função do processo que ele moveu contra o advogado. Fernando jura à filha que o rapaz não vai se casar com Mônica, nem deixar os filhos dela sem sobrenome. Segundos depois, Jacira alcança Paulo na entrada da sua casa. Paulo chama a mulher de louca, manda ela sair dali, pois não gosta de discutir com mulheres, e ainda avisa que se ela tiver algo para dizer, que mande seu marido. Jacira fica ainda mais furiosa e diz que não precisa de homem para mandar recados e emenda. Você se aproveitou da Esmeralda porque ela é boa e te ama, mas vamos ver quando o pai dela pegar você, seu cínico. Outra coisa, Esmeralda não é mulher de ser amante. Ela é uma mulher decente. Você teve que montar aquele teatrinho do casamento só para ficar com ela. Paulo responde que ela topou fazer parte do tal teatrinho, porque não tem dignidade, e ficou com o primeiro cara que falou algumas palavras bonitas. Jacira não deixa por menos e responde: olha só, a gata não precisa de você, porque o pai dela é um senhor rico e respeitoso, enquanto o seu pai não passa de um rato. Paulo quer chamar a polícia. A mulher o desafia, mas ele prefere entrar e fechar a porta na cara da mulher. Porém, o rapaz continua na dúvida. Ele não sabe se foi Esmeralda quem mandou a mulher o insultar porque está com ciúmes de seu casamento, sinalizando que ela ainda o ama, mas também acha que se ela realmente o amasse, não o colocaria em prova como fez. No lixão, Rita briga com a neta e tenta impor algumas regras, mas a mocinha está disposta a desafiar a velha e diz que merece muito mais e não se conforma em ser pobre. As duas brigam feio e a velha começa a dizer que está passando mal, mas a garota não acredita e vai embora. Maria chega e acha que a velha também está fingindo, mas percebe que ela realmente não está bem e diz que vai chamar gata. Alguns minutos depois, Esmeralda, que já está no lixão, avisa a Rita que já chamaram a ambulância. Silencioso dá um jeito de ficar sozinho com a velha que diz que precisa contar algo importante. Porém, Fernando insiste em falar primeiro, antes que sua filha volte. O homem pede que ela não revele a Esmeralda que ela é sua filha, e pede que ela resista, pois vão levá-la para um hospital. Alguns minutos mais tarde, no hospital, Esmeralda descobre que Rita está muito mal de saúde, e não há muito o que possa ser feito. Gata entra para ver a mulher e fica sabendo que Rita foi muito má com a moça, porém vai saber, pois chegou a hora dela acertar suas contas. Enquanto isso, Paulo vai ver seu pai no escritório da mansão. Augusto dá um cheque para o rapaz, e diz que é uma contribuição para sua nova vida de casado. O rapaz recusa, dizendo que tem uma carreira que pretende seguir, mas o velho responde que ele está muito enganado, pois só é possível ficar rico com grandes negócios e poucos escrúpulos. O velho diz ainda que nesta equação, o idealismo fica sobrando. Paulo diz que quer imitar o pai, pois ele é um exemplo de inteligência e honestidade, mas Augusto responde rindo: não faça isso. Acho ótimo você casar com uma herdeira rica, e se você tratar sua mulher com inteligência, vai viver sua vida tranquilo e sem preocupações. Eu sei o que digo. Obedeça e vai vencer na vida. Enquanto isso, no hospital, Rita continua fazendo o maior drama para criar o clima certo e revelar o que sabe. A velha jura que quem vai se casar com Paulo é ela, pois o rapaz a ama. Mas Gata não acredita na história da mulher e diz que não existe a menor possibilidade dos dois voltarem. Mas Rita continua e diz que se o rapaz soubesse a verdade, voltaria correndo para pedir perdão. A moça não entende. A velha tenta explicar, mas Jacira acha que ela está delirando e consegue tirar a moça do quarto da velha, antes que conte toda a verdade. Do lado de fora do quarto, enquanto Gata sofre pela paciente, Jacira deixa escapar que a moça não precisa se sentir sozinha, pois tem seu pai. Esmeralda não entende, porém, Jacira dá um desdobre e consegue mudar de assunto. Neste meio tempo, Paulo admite ao pai que sempre teve fraqueza de caráter, mas que neste momento está dando a maior demonstração de firmeza que um homem pode dar e que está fazendo isto pela família. O pai explica que ele não está fazendo nada pela família, e sim para salvar a própria pele. Paulo não dá bola e afirma que juntos vão destruir o protetor de Esmeralda, que acha muito fácil acabar com o prestígio e a fortuna da família, mas sabe que isto é absolutamente inabalável. Gente, esse cara mora em Marte? E naquela noite do outro lado da cidade, Garibaldo e Inês estão preparando outro golpe. Um dos comparsas do rapaz elogia a mocinha e o bandidinho parte pra porrada.
Mas Inês bota a ordem e manda todo mundo se concentrar no trabalho. Segundos depois, a mocinha está aplicando o mesmo golpe da noite anterior. Ela embarca no carro. Um dos sujeitos manda todos entrarem no carro, mas Garibaldo diz que quem dá as ordens ali é ele, e acaba atrasando tudo. Neste meio tempo, o homem que pegou Inês na rua avisa que ela sabe bem como funciona o serviço e diz que ela tem uma escolha: ou cede por bem, ou cede por mal. No hospital, de volta ao quarto de Rita, Gata descobre que o pai dela está vivo. A velha conta que o homem é um cavalheiro e de muita classe. Rita volta a afirmar que a moça ainda vai se casar com Paulo e pede que acredite no que ela está dizendo. Rita revela que Paulo escreveu vários e-mails, mas ela nunca recebeu nenhum porque pediu para Inês mudar sua senha. Esmeralda diz que a mulher está falando besteira, pois não sabe nada de computador. Porém, Rita tem mais uma para contar e diz que foi o pai de Paulo quem lhe deu todas as indicações de como fazer e revela que a moça nunca recebeu os e-mails, pois quem tinha a nova senha era Augusto, que lhe pagou um bom dinheiro para que ela desse sua antiga senha que Inês conseguiu e acrescenta: eu vendi seu e-mail para o pai de Paulo, que foi vítima das mentiras da família dele e das minhas também. Enquanto isso, Inês está quase sendo estrupada pelo cara que a pegou na rua. Garibaldo chega e assalta o homem apontando uma arma para o cara. Porém, o homem não está de brincadeira e também saca uma pistola. Mas o rapaz consegue desarmá-lo e o cara acaba tomando uma bela sova. No hospital, Esmeralda se dá conta que foram Rita e os pais de Paulo que separaram o casal. Assustado, um dos comparsas de Garibaldo fere o homem nos rins. Garibaldo implora para Inês ir embora logo dali, mas a moça não consegue deixar o cara ferido, caído no chão. A polícia chega e quer saber o que está acontecendo. Inês, que foi abandonada por seu bando e seu namorado, finge que é acompanhante do homem e diz que tentaram assaltá-los. Porém, o sujeito está consciente e denuncia a moça para os policiais. No dia seguinte, Damian percebe que o patrão está preocupado. Ele explica que o casamento de Paulo e Mônica está chegando e ele tinha prometido a Esmeralda que o matrimônio não iria acontecer. Silencioso então se dá conta que tem uma alternativa. Ele explica a Damian que pode oferecer a Augusto a oportunidade de desistir do processo e de todo o resto, contanto que Paulo e Mônica não se casem. Na casa ao lado, Mônica e sua família, assim como Paulo e seus pais, comemoram o noivado durante uma rodada de chá. Lorena percebe que há algo errado com os pais da moça e pergunta o que está acontecendo. Roberto pede para falar em particular com Augusto sobre o que está acontecendo. Mônica, que parece não se dar conta de nada, continua com seu papinho meloso para cima do boy, que não suporta mais a garota. No escritório, Roberto diz a Augusto que não concorda com o casamento da filha, pois não quer que sua filha entre para uma família cujo provedor tem uma fama duvidosa e está sendo acusado de ladrão. O velho se irrita e diz que Roberto está lhe ofendendo, mas o homem responde que é ele quem envergonha todo mundo, pois não é novidade que há 30 anos mandou um homem inocente para a cadeia, para depois roubá-lo. Augusto se defende, dizendo que é inocente, e decreta que todos que estão contra ele vão acabar pedindo perdão. Mas Roberto não está brincando e avisa que se ele for preso, vai fazer a filha se divorciar de Paulo e se tornará seu inimigo. No hospital, Jacira grava a confissão de Rita, que conta que ela e os pais do rapaz foram responsáveis pela separação do casal e ainda revela que os filhos de Esmeralda são filhos dele e não de outra pessoa, como fizeram ele acreditar. Jacira promete a Rita que vai fazer tudo o que puder para evitar o casamento de Paulo e Mônica. Enquanto isso, Inês, que está presa, pergunta ao policial quanto tempo ela vai ficar ali. A moça diz que está com medo, e o policial responde que o homem que ela e seu bando tentaram assaltar está hospitalizado e ainda não saiu da cirurgia. A garota tenta dizer que é inocente, mas o guarda avisa que quanto mais ela mentir, mais a sua situação ali vai piorar, pois se não delatar seus comparsas, vai responder sozinha por roubo e tentativa de homicídio. Do outro lado da cidade, Jacira consegue alcançar Paulo, mas ele manda a mulher embora. Porém, ela está disposta a contar tudo e entrega o celular ao rapaz com a confissão de Rita. Jacira consegue alcançar Paulo. Está chegando em casa depois de dar uma corridinha com a noiva. O rapaz, irritado, manda a mulher embora, mas ela está disposta a contar tudo e entrega o celular ao rapaz com a confissão de Rita. O rapaz então descobre que a separação dele e de Gata foi armada por ela e por seus pais.
Enquanto isso, Augusto conta à esposa sobre a conversa que teve com Roberto em particular e revela que o homem o ameaçou. Mais uma vez ele reclama que está sendo julgado, até pelos amigos, antes mesmo de ser processado. Lorena diz que a mãe da noiva disse a mesma coisa a ela e também a ameaçou. O velho então conta: só não mandei Roberto pro inferno, porque este casamento é a única coisa que pode nos salvar do descrédito, mas não esqueço que Roberto deixou claro que, se for declarado culpado, ele vai fazer a filha se divorciar. Lorena tem outra ideia e diz que Mônica está do lado deles e que, se for necessário, vai usá-la para garantir o que querem. A conversa dos dois é interrompida por uma ligação de Silencioso, que quer ver o homem no escritório de seu advogado para discutir assuntos de seu interesse. O velho fica furioso com a ousadia de Fernando, mas Silencioso diz que, se os dois chegarem a um acordo, poderá retirar as acusações que tem contra ele. Enquanto isso, na porta da mansão, Paulo fica sabendo de toda a verdade e descobre que os filhos de Gata também são dele. Mônica, que também ouviu tudo, quer saber se ele vai cancelar o casamento, mas o rapaz diz que não sabe de nada e precisa conversar com a moça. Na casa de Esmeralda, Paulo revela a confissão de Rita e diz que já sabe que os gêmeos são seus filhos. A moça diz que ele não pode acreditar em um vídeo de uma senhora que está morrendo e manda o rapaz parar de se comportar como uma criança, pois fica dando bola para tudo que contam a ele. Gata manda seu ex honrar as calças que veste e se portar como homem. A moça ainda explica que o verdadeiro problema entre eles foi a falta de confiança. Esmeralda manda o rapaz continuar com seu casamento e seguir adiante. Porém, o rapaz dá mais uma mancada e pergunta se os gêmeos são filhos dele. Esmeralda se irrita e diz que as crianças são só dela, e não fala mais nada. Damian, que ouviu tudo, dá os parabéns para a amiga, dizendo que ela fez certo. Porém, a moça está muito triste, pois não consegue esquecer o rapaz, mesmo com tudo que ele a fez passar. Na casa vizinha, Mônica conta sobre o que aconteceu e comenta que os filhos de Gata também são de Paulo. Lorena diz que é tudo uma grande mentira, insistindo que o rapaz ama a moça. Segundos depois, furioso, Paulo entra em casa e diz à mãe que quer saber toda a verdade. Mônica tenta se meter, mas o rapaz manda a noiva embora para casa, pois o assunto é apenas entre ele e sua mãe. Algumas horas mais tarde, no escritório de Osório, Augusto e Fernando se encontram. Silencioso diz que está disposto a retirar o processo, se ele impedir o casamento de Paula e Mônica. O advogado conta que isto não pode fazer, mas Fernando avisa que a única coisa que lhe interessa é que o rapaz fique solteiro, já que foi ele e sua esposa que anularam o casamento da moça. Fernando insiste e amplia a oferta dizendo que está disposto a reconhecer, publicamente, que foi mesmo culpado no caso de assassinato. Neste meio tempo, o bicho está pegando na casa dos Martínez Negrete. Lorena nega todas as acusações e diz que Rita mentiu. Ela finalmente consegue convencer o bobão de que tudo foi uma invenção da mendiga e chega a jurar pela vida dos filhos que está dizendo a verdade. Gente, essa sim não tem amor pelos filhos. E ainda diz, segurando as mãos de Paulo: meu filho, seu pai e eu somos incapazes de fazer uma coisa tão repugnante. No escritório de Osório, Augusto e Fernando continuam trocando farpas. Porém, o velho decide que o casamento de Mônica e Paulo vai se realizar, pois se deu conta que este matrimônio o incomoda e o magoa tanto ele, quanto a mulher que ele recolheu do lixão. Fernando perde a paciência e parte para cima do advogado, mas ele se livra e desafia Silencioso dizendo: agora que sei qual é a sua vulnerabilidade, eu vou entrar nesta briga e te garanto que vou vencer. Segundos depois, Osório chega e Silencioso explica que está a ponto de quebrar sua promessa à Esmeralda de que Paulo não se casaria, e se dá conta que não pode fazer nada para devolver a sua filha, os pais do filho dela. Enquanto isso, Esmeralda está no lixão visitando Perla, enquanto Maria joga futebol com a meninada. Perla fica sabendo que a moça está infeliz e tenta consolar a menina, dizendo que ela pode ser sua filha Renata, mostrando a boneca para a moça. O tempo passa e faltam apenas 2 dias para o casamento de Paulo e Mônica. A moça está entusiasmada e descobre que o rapaz quer morar em Nova York. Porém, a garota diz que fugir não é a melhor maneira de esquecer e promete que vai ajudá-lo em tudo o que puder. Ela tenta beijar o noivo e, mais uma vez, Paulo diz que está confuso e não sabe o que quer. Neste meio tempo, Garibaldo vai procurar Inês na casa de Rita e Esmeralda responde que não sabe aonde a moça está, revelando que ela não passou a noite em casa. Na verdade, Inês está na delegacia dando o seu depoimento e continua mentindo para o investigador, que avisa que ela está prestes a ser condenada.
No lixão, o chefe de Garibaldo está furioso, pois acha que Inês pode dar com a língua nos dentes. Mas o rapaz jura que a moça não vai fazer isso, e é novamente ameaçado pelo dono da boca. Do outro lado da cidade, Paulo toca na residência dos Cruz, acompanhado por Mariano. O rapaz diz que quer falar com o dono da casa, mas Damian não se mixa, e manda ele desembuchar ali no portão mesmo. A discussão entre Paulo e Damian continua. Mariano se mete, mas a coisa só piora. O rapaz começa a falar mal de Esmeralda, e começa a humilhar Damian, chamando o rapaz pra fora. E rola a porrada, os dois se embolam pelo chão, e Mariano não sabe o que fazer. Na delegacia, Inês está fazendo o maior escândalo, chorando sem parar. A companheira da cela ao lado não acredita que a garota seja mesmo inocente, mas avisa que ela deve entregar os comparsas e salvar sua pele. Neste meio tempo, a porrada continua comendo na calçada dos Cruz. Mariano segura o irmão e Damian aproveita para dar mais um soco na cara do rapaz. O filho de Mercedes agora desafia Mariano, mas Jacira chega e tenta acabar com a briga. Segundos depois, Gata também chega ao local e quer saber o que está acontecendo. Neste meio tempo, na periferia, o italiano fajuto está tentando servir seus clientes, que já estão sem saco de ficar esperando tanto para serem atendidos. Eles reclamam da pizza, que não vai no sabor que eles queriam. Começa o bate-boca e os clientes acabam indo embora. O homem explica que anda muito nervoso, pois não tem notícias de Gata há um tempão. Enquanto isso, o barraco continua na porta da mansão dos Cruz. Agora Paulo resolve ofender Esmeralda. Damian defende a moça, que pede ao rapaz para vazar, pois ela o odeia. Descontrolado, o rapaz grita que ele a detesta mais do que qualquer coisa no mundo. E em um restaurante chique qualquer, Augusto comemora sua vitória sobre Fernando com a esposa. Mas Lorena não concorda muito e diz que o tal homem poderia limpar seu nome, se ele aceitasse a proposta. Augusto pergunta então se ela tem certeza que quer mesmo cancelar o noivado do filho com Mônica. Lorena se defende, dizendo que lutou muito pelo casamento dos dois, mas, nesta altura do campeonato, acha melhor aceitar a proposta. Só que o marido, que se acha a última bolachinha do pacote de negresco, diz que não só vai recusar a proposta de Fernando, como sabe que ele é capaz de ganhar qualquer causa. Como esse velho é convencido. E na casa dos Martínez Negrete, a briga agora é entre Paulo e Mariano, que continua enchendo o saco do irmão, dizendo que vai botar o bebezão de castigo, porque ele desobedeceu e foi fazer barraco no vizinho. Paulo se irrita e diz que ele nunca vai saber o que é amar uma mulher como ele ama Esmeralda. Mariano fica gelado e pergunta o que o irmão sabe de seus sentimentos e afirma que sabe o que é amar, mas não da forma como ele imagina e afirma que não é um palhaço como ele. Paulo perde a razão e parte pra porrada, derrubando o irmão na cama e dizendo que não vai mais aceitar as suas humilhações. Quando arma o cruzado de direita para dar no meio do infeliz, papai e mamãe chegam ao recinto e impedem Paulo de deixar a cara de Mariano bem marcada. Salvo pelo gongo, o moço continua insultando o irmão e manda a mãe perguntar o que o rapaz andou fazendo há apenas 2 dias de seu casamento. Neste meio tempo, na delegacia, Inês está tentando se virar. O delegado continua avisando que ela vai se ferrar se continuar mentindo, e a moça diz que quer fazer uma ligação. Minutos depois, ela liga para a Gata e conta que está presa, pedindo ajuda à garota. Na mansão dos Martínez Negrete, Paulo diz aos pais que não tem que dar satisfação e pede que eles não se metam mais na sua vida. Lorena se faz de surda e corre para examinar o filhinho e ver se ele não tem nenhuma contusão. O rapaz dá um safanão na mãe e Mariano grita que o irmão precisa de um médico que o leve direto para o manicômio. O pau fecha novamente. Os pais mandam os meninos pararem com a implicância, senão vão levar umas palmadas. Neste meio tempo, Esmeralda já está com Silencioso no escritório de Osório para tentar ajudar Inês. Gata avisa ao advogado que não duvida nada que a moça esteja realmente metida no crime, mas precisa fazer alguma coisa, ou Rita vai direto para o céu. Alguns minutos depois, na casa dos Martínez Negrete, Mariano agora atazana as ideias do pai, perguntando o que está acontecendo, pois o pai anda muito nervoso. Porém, o velho diz que não quer ver ninguém, muito menos um perdedor como ele, e enxota o filho de seu escritório. Em seu quarto, Paulo continua contando seu romance no livro que está escrevendo. Lorena vai até o quarto do filho e faz o maior drama, mas ele não dá a menor bola. E do outro lado da cidade, Gata chega à delegacia para tentar resolver a situação de Inês, que continua a mentira de que o homem que ela tentou ajudar tentou estuprá-la. Esmeralda desconfia, mas acaba aceitando a desculpa da mocinha e aproveita para contar que Rita está hospitalizada. Inês começa a chorar pela avó que está muito doente.
Gata chega à Você delegacia está para cansada tentar resolver a daqueles situação de exercícios Inês chatos e produtos e aproveita para milagrosos que não contar que funcionam. Rita É está hora de encontrar uma hospitalizada. solução que Inês funcione de começa a verdade. chorar pela avó que Descubra está como muito milhares de doente. mulheres No dia emagrecem seguinte, de forma já em saudável e liberdade, sustentável. a mocinha Tudo vai isso sem visitar passar a avó fome. no Clique no link hospital. da descrição. Rita fica emocionada com a presença de Inês, que acaba pedindo perdão à mulher. Neste meio tempo, Esmeralda continua falando a mesma coisa sobre Paulo e Jacira manda, mais uma vez, a moça falar com ela. Novamente, Esmeralda nega e repete seus motivos, mas confessa que sabe que Paulo também está sofrendo. Na mansão dos Martínez Negrete, Augusto descobre que seu convite para o encontro internacional de advogados foi revogado e fica cheio de ódio, dizendo ao telefone que não pode ser humilhado desta maneira por causa de um mal-entendido e avisa que eles vão se arrepender do que estão fazendo. Lorena ouve o marido gritar e vai ver o que é. Augusto explica o que está acontecendo, mas ele se recusa a voltar atrás na sua decisão de recusar a proposta do Marquês. O homem acaba admitindo que o vizinho vai ser um páreo duro e acha que vai conseguir vencê-lo. Alguns momentos depois, Mariano, com a maior cara de pau, vai tentar alegrar Paulo, levando os ternos de casamento que irão usar. O rapaz diz que contou à noiva que não a ama e nunca a amará. Mariano se surpreende e elogia o sacrifício que ela está fazendo. Paulo pergunta sobre o sacrifício dele, mas o rapaz diz que sacrifício se faz por amor e não por interesse. Mais uma vez o bonitinho não sabe o que fazer, e Mariano manda o rapaz escutar seu coração, pois no dia seguinte ele se casa e sua vida mudará para sempre. Paulo, que saiu para correr, acaba dando de cara com Jacira novamente, quando volta para casa. Agora ela conta que Esmeralda não é amante de Silencioso, mas sim sua filha. Paulo faz o maior drama, diz que não consegue acreditar. Jacira reafirma o amor da amiga por ele, mas o rapaz não volta atrás e grita que vai se casar no dia seguinte, e manda Jacira avisar a moça para que ela nunca mais o procure. O rapaz entra, mas Jacira continua gritando na porta da casa do rapaz. Lorena vai ver o que está acontecendo e encontra com Paulo, que acabou de chegar. O rapaz conta que o vizinho ao lado é, na verdade, pai de Esmeralda. Do outro lado da cidade, Carlos e Virgínia vão comer na pizzaria do italiano. O funcionário o aconselha a tratar bem o casal, pois assim poderá descobrir o endereço de Gata. Na mansão, Lorena está passando mal com a notícia e conta ao filho que, se realmente for verdade que o homem é pai de Esmeralda, a situação da família piora muito. Paulo finalmente se dá conta de que, por trás de Esmeralda, estava Fernando, tentando dar um pai aos seus netos. Lorena insiste em dizer que os gêmeos não são filhos dele e insiste na realização do casamento, marcado para o dia seguinte. Enquanto isso, Esmeralda desabafa com Jacira e diz que não suporta mais viver longe de Paulo, mas sabe que ele é um canalha. A moça revela ainda que agora, a única coisa que a interessa é encontrar seu pai. Do outro lado da cidade, o jantar romântico de Carlos e Virgínia está chegando ao fim. Porém, o italiano quer saber o novo endereço de Gata, mas o rapaz diz que não sabe e vaza, antes de ter que aturar o mau humor do dono da pizzaria. Neste meio tempo, Lorena tenta avisar ao marido que Fernando é pai de Esmeralda, mas o advogado está tentando afogar suas mágoas em um bar e não atende o celular. Já é tarde da noite quando Gata tem um pesadelo com o casamento de Paulo e Mônica. Ela se vê chegando na igreja e vê os dois sendo abençoados pelo padre. No sonho, ela resolve dizer que os dois não podem se casar porque o rapaz é seu marido e pai de seus filhos. Mas acorda assustada quando, no pesadelo, o rapaz beija Mônica. Esmeralda perde o sono e resolve imaginar como vai rolar o matrimônio do casal, marcado para o dia seguinte, e sofre por ter perdido seu amor. Paulo também não consegue dormir, pois sabe que com o casamento estará condenando ele e Mônica a viver uma falsa relação. Na casa ao lado, durante o café da manhã, Silencioso se desculpa com a filha e diz que não conseguiu cumprir sua promessa e evitar o casamento de Paulo. A moça lembra que o rapaz é e sempre será o único homem de sua vida, e pede para ficar sozinha. Jacira vai atrás da garota dizendo que ela agora precisa de uma amiga. E chega o dia do casamento de Paulo. Mas o rapaz continua pintando quadros de Esmeralda. A mãe diz que acha o filho um cara de pau por insistir em seus desenhos e aproveita para dizer que a noiva já ligou 3 vezes e este deveria ser o dia mais feliz de sua vida. O rapaz tranquiliza Lorena que não vai cancelar o matrimônio. Em seu quarto, Mariano está cada vez mais certo que com o casamento de seu irmão, o caminho até Esmeralda estará livre e nada, nem ninguém poderá evitar que ele a conquiste e a torne sua mulher. Neste meio tempo, Jacira já arquitetou um plano para estragar o casamento de Paulo, que continua pensando nas crianças e acha que os bebês são filhos de Silencioso.
Enquanto pinta o quadro da moça e seus bebês, ele se recorda de seu casamento com Esmeralda. Enquanto isso, Esmeralda resolve contar a Silencioso que Paulo foi vê-la novamente, e teve a ousadia de perguntar se os filhos eram dele, e revela que ficou muito magoada com a pergunta do moço, e não respondeu. No lixão, Carlos, Maria e Perla estão indo levar comida para Rita no hospital, quando Garibaldo chega e começa a encher o saco. O rapaz quer saber de Inês. Maria diz que a moça não está e manda o rapaz ir embora. O bandido começa a implicar com Perla e acaba pegando a boneca da louquinha, brincando de João Bobão com seus comparsas. Minutos depois de zombar da cara da mulher, eles atiram a boneca da mulher no chão. Tendo um surto de lucidez, Perla reconhece que aquela é uma boneca e grita que roubaram sua filha, que se chama Renata. No hospital, Rita acha que a neta não está mais namorando Garibaldo, porém a menina diz que o rapaz é o cara que ela gosta e isso não vai mudar. Alguns momentos mais tarde, a empregada dos Cruz avisa que Maria e Perla estão no portão, procurando por Esmeralda. A moça explica a Silencioso que tomou a liberdade de convidar as amigas do lixão, pois a louca ficou ruim novamente e ficou preocupada. Silencioso vai para seu escritório, enquanto Esmeralda recebe Perla e Maria. A mulher diz que tentaram roubar sua filha outra vez e começa a chorar. Na casa do vizinho, Paulo e o pai estão tomando todas para celebrar as desgraças da família. Mariano, o pentelho, chega para estragar a festa e pergunta como os dois podem estar bebendo horas antes do casamento. Ele diz ainda que não acredita que o irmão vai entrar bêbado na igreja, mas Paulo responde que esta foi a única forma de enfrentar o que está por vir. Enquanto isso, Esmeralda consola Perla e diz que vai falar com Silencioso para que a mulher veja um médico e recupere sua memória. Na casa dos Martínez Negrete, Lorena diz que não vai aturar marido bêbado e vai interná-lo na reabilitação. Augusto diz que não está nem aí para nada, mas é interrompido com a chegada dos filhos. Neste meio tempo, Mônica e a mãe já estão prontas, mas Roberto ainda está de abrigo. Ele diz que ainda tem esperança que ela desista do casamento, mas a moça assegura que não vai mudar de ideia, apesar de saber que está sendo usada para dar estabilidade à família do rapaz. A mãe também é contra e diz que o rapaz não a ama, mas a moça não cede. Enquanto isso, a família do noivo se prepara para ir à igreja. Paulo comenta que gostaria muito que Esmeralda visse seu casamento. Mariano manda o irmão deixar de ser criança e largar mão de encher o saco da moça. Mas Paulo não deixa barato e revela que seu casamento é muito conveniente para o irmão, pois assim pode seduzir Esmeralda e dar aos seus filhos o sobrenome da família. Indo para a igreja para celebrar seu casamento com Mônica, Paulo resolve desafiar o irmão e diz que seu casamento é muito conveniente para ele, pois assim pode seduzir Esmeralda e dar aos seus filhos o sobrenome da família. Enquanto isso, Gata observa a movimentação na casa ao lado. Mas durante o caminho, Paulo e o irmão discutem, pois Mariano diz que não hesitaria em dar seu sobrenome à moça, e diz que ele não deveria estar interessado nisso, pois está indo para o seu casamento com Mônica. Mariano diz que ele, pelo menos, reconhece que a moça é vítima na história, e Paulo decide mandar o irmão ligar para a igreja, pois vai tentar resolver a burrada que seu pai fez. Em sua casa, Esmeralda conversa com a filha e diz que aquele é o dia do casamento do pai da menina. Neste meio tempo, Mônica chega à igreja. Lorena elogia a noiva e diz que ela está lindíssima. Paulo e Mariano chegam em seguida e vão direto ao altar. Pela lateral, Jacira acompanha Paulo com os olhos, carregando o filho do rapaz. Ela apresenta a criança e diz ao bebê que aquele é seu pai, forçando o rapaz a olhar para a criança. A mulher solta o verbo e desafia o infeliz. Todo mundo escuta, inclusive Virgínia. Paulo tenta pegar a criança em seus braços, mas Mariano o impede e manda o rapaz parar de olhar para a criança e se concentrar no casamento. O rapaz grita que finalmente está vendo toda a verdade e que aquela criança é seu filho. Mas Mariano continua insistindo para que o rapaz não desista do casamento. Jacira continua tentando entregar a criança a seu pai. Roberto entrega Mônica ao rapaz e o padre começa a cerimônia, mas o rapaz não consegue parar de olhar para a criança. Neste meio tempo, Fernando chega em casa e encontra Esmeralda no jardim, muito triste. O homem diz que gostaria muito de ter conseguido evitar o casamento do rapaz, porém ela responde que foi ela quem escreveu o final desta história, e este é um livro que ela não pretende mais abrir. Na igreja, o clima fica cada vez mais tenso. Todo mundo percebe que o rapaz não está prestando atenção na cerimônia. O padre pergunta se ele aceita Mônica como sua esposa.
Neste meio tempo, a cabeça do cara se enche de questionamentos e ele, para variar, não sabe o que fazer. O padre insiste em saber a resposta do rapaz, mas ele nem sabe do que se trata. O sacerdote repete novamente os votos. Paulo continua sem saber o que responder, mas finalmente ele diz que lamenta muito, mas não pode se casar com ela, pois tem filhos, e por isso não pode se casar com ela nem com ninguém. Carlos chega à igreja onde está sendo celebrado o matrimônio e vê sua namorada. Lorena não entende nada e quer saber o que está acontecendo. A noiva sai correndo. Augusto diz ao filho que ele acabou de cavar sua cova. Roberto o ameaça, dizendo que ele vai pagar muito caro pela vergonha que fez sua filha passar. Mônica corre para fora da igreja e lembra de todos os conselhos que os pais deram antes do casamento. Na igreja, os pais da noiva se declaram inimigos públicos dos Martínez Negrete. Minutos depois, Jacira chega em casa e conta que Paulo não casou com Mônica. Ela diz ainda que o rapaz acabou sozinho, com todo mundo contra ele. A mulher explica que soube de tudo porque ela estava lá, e que quando ele viu a criança, resolveu terminar com tudo. Já é noite fechada quando Paulo resolve ir a pé para casa e ainda tem que aturar o chato do irmão que o segue de carro. O cara coloca a culpa de tudo o que está acontecendo no rapaz e ainda chama Paulo de irresponsável. O rapaz diz que a família o enche de vergonha, mas Mariano desce do carro e diz que a única vergonha é ele, e a vítima é a Mônica. Os dois continuam discutindo. Paulo acaba dizendo que ama Esmeralda, a mãe de seus filhos, e que com tudo o que a família fez contra a moça, é bem capaz dela nunca perdoá-lo. Alguns minutos depois, já em casa, Paulo diz ao pai que sabe que deve uma explicação, mas o velho também lhe deve uma. Augusto se levanta e enfia a mão na cara do filho. Na casa de Mônica, Roberto jura à esposa que vai acabar com a raça dos Martínez Negrete. Mônica está desolada. A mãe da moça diz que ela também vai romper sua amizade com Lorena, mas a moça pede aos pais que prometam não fazer nada contra a família de Paulo. Neste meio tempo, Jacira conta a Silencioso que acabou com o casamento de Paulo. O homem diz que então, se ela fez isso, merece a gratidão de todos. A mulher explica qual foi sua estratégia para acabar com a farsa. E, enquanto Fernando se diverte com a situação, Jacira conta todos os detalhes. Porém, Esmeralda sofre por causa do rapaz. Na casa ao lado, a família está em pé de guerra. Augusto expulsa Paulo de casa, mas ele provoca o pai e diz que ele vai ter que ouvi-lo de qualquer forma. Paulo diz que ele só vai embora depois que disser tudo o que tem para dizer. O rapaz joga na cara dos pais que eles não tinham o direito de se meter entre ele e as crianças, que são seus filhos, e portanto, não poderiam ter deixado de contar isto a ele. Lorena então revela que a filha de Fernando Santa Cruz é Esmeralda, e mesmo que os gêmeos sejam dele, a família não vai escapar da vingança de Silencioso. Neste meio tempo, Silencioso diz que deve uma a Jacira, pois ela conseguiu cumprir a promessa que ele fez à filha e não conseguiu realizar. Na casa ao lado, a briga continua. Augusto bebe cada vez mais. Mariano tenta impedir, mas o homem diz que precisa esquecer tudo o que está acontecendo. Lorena se desespera, dizendo que precisa do marido. Paulo continua chamando o pai de mentiroso e Augusto resolve contar toda a verdade. A mulher tenta impedir, mas ele diz que afastou o filho de Esmeralda para evitar que ele caísse em perdição, admitindo que usou vários golpes sujos para isso e continua. Pois é, o dinheiro e o luxo que vocês todos têm desfrutado, na verdade, pertence ao pai da gata. Lorena chora e manda o marido calar a boca, mas ele não para e revela que roubou tudo o que o sujeito tinha. Para completar, ele diz que está arruinado e respondendo um processo por roubo, movido pelo vizinho revelando: "Eu roubei por vocês. Agora aquele sujeito saiu da cadeia para se vingar. A filha deste sujeito é a gata. E ele me odeia e odeia a você, Paulo. Saia já da minha casa. Não quero mais você aqui." Mariano tenta convencer o pai a não expulsar o irmão, mas o velho decide expulsar ele também. Lorena chora muito e pede para Augusto não mandar seus filhos embora. Mas Paulo resolve deixar a família e ainda responde ao pai que ele caiu de seu pedestal e reza para que Deus o perdoe por tudo o que fez de errado. Agora o momento drama é de Lorena, que grita desesperada, perguntando a si mesma o que ela fez. Minutos mais tarde, a mulher vai até o quarto do filho que está arrumando suas coisas. Lorena quer saber por que o rapaz deixou a noiva no altar e ele responde que deveria ter feito isso há muito tempo. Mariano chega e avisa ao irmão que, depois de tudo o que escutou, vai embora com Paulo. Lorena diz que vai falar com o marido e ver o que pode fazer. Chorando, Mariano revela que não passa mais nenhum minuto ali. Porém,
Paulo lembra que os dois precisam pensar na irmã, que é outra vítima da situação. Paulo insiste para que Mariano não deixe o pai sozinho. O rapaz concorda e diz que tem sido um parasita a vida toda e que precisa arcar com as consequências e com sua vergonha. Finalmente, os dois se despedem. Na sala da residência, Lorena tenta argumentar com o marido, colocando a culpa no feitiço da gata, mas Augusto diz que para ele, o filho está morto e o que ele fez não tem perdão. O casal discute e Lorena joga na cara do velho que ele não deveria ter falado nada sobre o passado, mas o advogado não volta atrás e diz que nunca mais quer ver seu filho Paulo. Algumas horas mais tarde, Augusto insiste e diz à mulher que os dois precisam ficar unidos neste momento difícil. Porém, ela está inconsolável e diz que se tornou sua inimiga quando expulsou seu filho de casa. Ele pede à esposa que seja forte, dizendo: com certeza aquele covarde, acostumado ao conforto, deve estar escondido no quarto dele, mas quero que saiba que você tem que mandá-lo embora o quanto antes, se não quiser que eu mesmo o ponha na rua. Mariano chega e avisa aos pais que seu irmão deixou a mansão na noite anterior. Lorena faz o maior drama e tenta se agarrar ao filho, mas o rapaz evita. Ela continua com o drama e Mariano simplesmente diz que Paulo sabe se cuidar sozinho. Do outro lado da cidade, Paulo consegue seu primeiro trabalho como artista e pintor. Na mansão, Mariano continua discutindo com a mãe e diz que ela apenas se machucou com a mesma arma que usou contra Esmeralda, avisando que não tem como perdoar o pai e pede que Lorena tente fazer algo para evitar a vingança dos Cruz. Imediatamente a megera muda de humor e, com ódio, avisa que jamais se ajoelharia aos pés de gata e completa: estou sofrendo muito, e você sabe. Mas se Paulo resolver ficar com aquela mulher, vou repetir as palavras de seu pai e dizer: o meu filho está morto para mim. Enquanto isso, Esmeralda e Fernando leem as notícias sobre o casamento desfeito de Paulo, nos jornais, e comentam a respeito. Do outro lado da cidade, Paulo está alugando seu primeiro apartamento. O rapaz está feliz da vida por estar reconstruindo sua vida e se tornar esse pai que seus filhos merecem. Na casa dos Cruz, Mônica visita Esmeralda, dizendo que quer falar de mulher para mulher, e no hospital, Rita está melhorando. Um paciente que estava passando pelo corredor resolve parar na porta e escutar a conversa. O médico diz que ela já está quase pronta para a alta. A velha pede para ficar, pois a comida dali é muito boa. Depois que o médico sai, o tal paciente entra no quarto de Rita e começa a cantar a velha, elogiando sua boca e a chamando de anjo caído do céu. A mulher não entende nada e fica brava com o velhote. Ela xinga o coitado, porém, o homem a interrompe dizendo: não, dona. Melhor a senhora parar de falar, pois sou daqueles homens que quanto mais maltratados forem, mais se apaixonam. Ou seja, mate-me, mas não me deixe. Ela continua esbravejando, e agora o velhote a chama de minha cuticute, dizendo que tem certeza que ela o ama. Neste meio tempo, Mônica diz a Esmeralda que está devolvendo Paulo, pois assim ele poderá ficar com a mulher que sempre amou.